Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio pela TV Serra Dourada. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Um bom dia para você. E no programa de hoje eu vou falar sobre o Banco do Brasil, que vai ofertar 135 bilhões em crédito rural para a safra 2021-2022. Vamos mostrar o que foi inevitável, o aumento das taxas de juros no âmbito do Plano Safra 21-22. Você vai ver que a Argentina decidiu flexibilizar a proibição às exportações de carne bovina, medida implementada no mês passado, destinado a controlar a inflação. Vamos mostrar que a média da arroba do boi gordo em maio foi de R$ 317 em São Paulo. Vamos falar também das exportações do agro, que totalizaram mais de 13 bilhões de dólares em maio deste ano. Crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. E vamos falar sobre as ações indispensáveis no período de estiagem para aumentar ao máximo a produção de folhas das pastagens na época das águas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre dinheiro, falando sobre crédito para a próxima safra. O Banco do Brasil vai ofertar 135 bilhões de reais em crédito rural, agora no Plano Safra 2021-2022. O montante recorde é de 31% maior do que o ciclo passado e que chegará ao fim agora nesta semana. E segue o ritmo do crescimento do agronegócio e também da economia do país projetado pela instituição, a despeito de efeitos ainda intangíveis da crise hídrica pela qual estamos passando. O aumento também é justificado pelo apetite dos produtores. Nesta safra, o desembolso vai chegar a 115 bilhões de reais, o maior da história do Banco do Brasil, que lidera o ramo de crédito rural com fatia de 54%. No ano passado, a projeção do Banco do Brasil era emprestar 103 bilhões de reais, mas os meses de abril, maio e junho surpreenderam, com o melhor desempenho da história do banco. No período, foram emprestados 35 bilhões de reais. E esse movimento ele foi impulsionado pelos resultados da colheita recorde de soja e pela expectativa de aumento de juros em 2021-2022. A linha de pré-custeio financiou 12 bilhões de reais, quase o dobro dos 6 bilhões e 500 milhões de reais de 2020. E esses números sustentam o otimismo do Banco do Brasil, que mantém no horizonte a previsão de avanços do PIB brasileiro de 5,8% agora neste ano e de 2,2% para o próximo ano. Mesmo com a concorrência maior, com a entrada da Caixa Econômica Federal e mais 4 bancos na operação dos recursos equalizados, o Banco do Brasil quer elevar para 60% o share no mercado de crédito rural em 2021-2022. E a meta do banco é ampliar a carteira dos atuais 200 bilhões para 250 bilhões de reais até o fim de 2022. E agora vamos falar de taxa de juros. O aumento das taxas de juros no âmbito do Plano Safra 21-22 foi inevitável, segundo a Diretoria de Financiamento de Informação do Ministério da Agricultura, em momento em que o país passa por um ciclo de alta na taxa básica Selic. É inevitável uma elevação da taxa de juros por tudo que vocês têm acompanhado, mas a gente conseguiu que não fosse uma elevação muito acentuada. Pelo menos é o que afirmou a ministra da Agricultura na apresentação do plano, acrescentando que isso demonstra um apoio incondicional principalmente à agricultura familiar.
Ela destacou também que as elevações das taxas serão da ordem de 10% para contratações de crédito por pequenos e médios produtores. O Banco Central promoveu, na semana passada, a terceira alta consecutiva de 0,7% da taxa básica de juros do país, que passou de 4,25%. O governo federal anunciou também na última terça-feira que o Plano Safra 2021-2022 vai ofertar 251,2 bilhões de reais para financiamento agrícola na próxima temporada, aumento de 6% na comparação com o ciclo anterior. E agora vamos dar uma visão geral sobre o agronegócio. O agronegócio é o principal motor do crescimento da economia brasileira e segue agora, no primeiro trimestre, o setor agropecuário poderá perder o dinamismo e encerrar 2021 com Produto Interno Bruto estável, ou seja, o PIB estável, depois de 4 anos consecutivos de crescimento. Diante da consolidação das estimativas de quebras de safra em lavouras como milho, café, cana e laranja, por causa do baixo volume de chuvas, a consultoria MB Agro, ela já reviu para estabilidade seu cenário para este ano. O que era uma expansão de 2,5% a 3% do PIB do campo. O cenário agora poderá se agravar caso restrições para o uso da água em estudo pelo governo federal por causa da crise hídrica, de fato sejam adotadas e afetem a produção de frutas e hortifrutigranjeiros. A soja, responsável por mais da metade da safra recorde de grãos neste ciclo 2021, já teve a sua colheita concluída e não corre riscos, o que minimiza o impacto. Mas os riscos para a agricultura estão claros e mapeados por especialistas e produtores, que alertam ainda para a alta dos custos de produção nas culturas irrigadas em função da alta dos preços da energia elétrica usada para captar água. Um dos principais impactos da falta de chuvas do setor agrícola aparece no milho, segundo grão mais cultivado no Brasil. As estimativas mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgadas no início deste mês, sinalizaram que a produção total de milho, primeira e segunda safras, este ano será de 99,2 milhões de toneladas, quase 4% inferior às de 2020, apesar de aumentos de 6% na área plantada e de 6,2% na colhida, incentivados pelos preços altos. E agora uma importante informação sobre a Argentina. O governo argentino decidiu flexibilizar a proibição das exportações de carne bovina, medida implementada no mês passado, destinada a controlar a inflação. O governo argentino fechou um acordo com os frigoríficos como JBS e Marfrig Global Foods, permitindo que essas empresas exportem até metade dos níveis do ano passado, isso de alguns cortes de carne bovina. A medida é válida até o mês de agosto. O governo federal argentino está priorizando a renda dos argentinos. O governo acrescentou também e aumentou o controle dos preços domésticos e agora revisa os próximos passos para as políticas de longo prazo para a carne bovina. As restrições à carne bovina são um novo capítulo na difícil relação entre governo argentino e pecuaristas, cujas exportações trazem dezenas de bilhões em moeda forte. Desde a posse do novo governo, há 18 meses, esse governo já tentou nacionalizar uma exportadora de soja em crise e proibiu as exportações de milho, mas voltou atrás nas duas medidas. Por enquanto, a proibição às exportações não reduziu os altos preços da carne bovina como planejado.
Em vez de caírem, os preços aumentaram em parte, devido a uma greve de pecuaristas como protesto. Outras restrições permanecem em vigor em meio à incerteza econômica na Argentina. A inflação está em 49% e a pobreza aumenta quando o boom das commodities e a pandemia criam problemas semelhantes para diversos países. Até o mês de dezembro, os frigoríficos estão totalmente proibidos de exportar vários cortes populares. E agora vamos falar um pouquinho do mercado do boi gordo. Vamos falar sobre os preços da arroba. De acordo com a consultoria Safras e Mercados, a medida da arroba do boi gordo em maio foi de R$ 317,43 em São Paulo. Em relação a maio de 2018, antes do boom da peste suína africana lá na China, a alta é de 120%. À época, no mês de maio, a média foi de R$ 143,71 por arroba. Mas isso não significa necessariamente que o pecuarista que recria e engorda está ganhando mais. Em maio deste ano, o bezerro teve média de R$ 3.120 por cabeça, na região Centro-Sul. No mesmo período de 2018, as cotações estavam em R$ 1.253. Ou seja, nesse período, a reposição ficou quase 150% mais cara. A pecuária vive de ciclos e com a valorização dos animais de reposição e também do boi gordo, os produtores começaram a segurar as matrizes. No curto prazo, isso significa menos animais indo para os frigoríficos, o que contribui para a sustentação dos preços. Porém, no médio prazo, representa um aumento de oferta. Para o mercado físico, lá em Campinas, no estado de São Paulo, segue registrando uma maior fluidez nos negócios e, assim, o preço do milho rompeu o patamar dos R$ 90 por saca. Porém, já tem como referência R$ 89 por saca. Na Bolsa, na B3, as cotações do milho avançaram. Não foi muito, mas avançou, em um comportamento de recuperação impulsionado por Chicago, pela Bolsa de Chicago. E esse movimento trouxe uma valorização diária de 1,4% no contrato para julho de 2021, que encerrou a semana cotado a R$ 83,98 por saca. Na Bolsa de Chicago, o milho encerrou a semana com forte alta, com o mercado tomando novas posições e com a colaboração da moeda norte-americana. Os contratos com vencimentos em julho de 2021 fecharam o último pregão da semana a $6,55 por bushel. Isso representa $15,47 por saca, valorizando 3,5%. E agora vamos dar um giro pelas condições climáticas aqui no Brasil. A formação de um ciclone e de uma frente fria deixa o tempo muito instável, principalmente no Rio Grande do Sul. Agora, o alerta é de temporais especialmente para a região centro-oeste e sul daquele estado, lá do Rio Grande do Sul. No norte de Santa Catarina, passando pelo centro-oeste brasileiro e norte do Paraná. Em todo o sudeste e centro-oeste, ar mais seco predomina e deixa o tempo firme. A umidade relativa do ar abaixo dos 20% nas horas mais quentes no interior do país. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre exportações do agronegócio que ultrapassaram a marca de 13 bilhões de dólares. E vamos falar sobre as ações indispensáveis no período da estiagem para aumentar ao máximo a produção de folhas das pastagens na época das águas. Nós voltamos já, é um minuto só.
Hoje, nas novelas da tarde do SBT. 5h15. Vou destruí-lo e todos os outros. Dentro de mim nasceu outra pessoa. Uma mulher indomável. Coração indomável. E às 6h30. Eu vou pedir oficialmente a sua mão. Bate o nervosismo. Me dê uma coisa, Se você não tem certeza, ainda está em tempo de cancelar. Amores verdadeiros. SBT, 40 anos. Sempre com você. O Censo Escolar 2021 já começou. Se você é secretário escolar, diretor de escola ou secretário de educação, preste atenção. O Censo Escolar realizado pelo INEP é a mais importante pesquisa estatística educacional brasileira. E ninguém melhor que você para nos contar o que acontece na sua escola. É assim que vamos saber a real situação da educação no país. Conhecer os avanços, os desafios e saber como melhorar. A primeira etapa do censo é a matrícula inicial, que vai até 23 de agosto. É importante que todas as escolas públicas e privadas participem. Acesse o sistema EducaCenso e responda ao censo escolar. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ô, criatura! Se você está triste e com depressão, rir é a solução. Todos os dias estamos aqui, Newton Pinto Carvalho, contando a piada para te alegrar, criatura, na 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. Oferecimento Bom Preço Autopeças. A peça que você precisa tem. Lojas Mundo das Utilidades em Trindade e Goianira. A melhor opção para você. Claretiano, a faculdade mais conectada com você. claretiano.edu.br. A arraiá de ofertas é na Solar. 3 grandes lojas para melhor lhe atender. As notícias do início da noite, com rapidez e credibilidade, estão no Jornal Serra Dourada. Informações sobre os últimos acontecimentos ao vivo, os fatos que movimentaram o dia, com a apuração do jornalismo dinâmico e responsável da TV Serra Dourada. Estamos de olho em tudo o que acontece, sempre atentos ao que é importante para você. Jornal Serra Dourada, de segunda a sábado, às 7h15 da noite, aqui na TV Serra Dourada. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. 65 animais na casa dele? Pois é. Olha que legal. Adoro. E relembrar é viver. Prazer enorme. Eu tenho uma surpresa para você. Hoje, após o De Noite, Operação Mesquita. Eu estou de volta ao programa Agronegócio e agora nós vamos falar sobre exportação. Saiu uma análise de dados do Ministério da Economia e essa análise foi realizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, apontando que as exportações do agro totalizaram 13,9 bilhões de dólares em maio deste ano, um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. No montante do primeiro quadrimestre do ano, os embarques de produtos brasileiros do agronegócio para o exterior geraram uma receita de 50 bilhões de dólares, uma alta de quase 22% frente ao acumulado dos primeiros 5 meses do ano passado. Já o superávit comercial em maio foi de 12,7 bi, o maior valor dos últimos 12 meses. A soja em grãos, ela liderou a pauta exportadora do agronegócio brasileiro em maio desse ano, com um valor de 7,3 bi, expansão de 56% em relação ao mesmo período do ano passado, e uma participação de 52,7% do total das vendas externas mensais. A China
foi o principal destino das vendas externas do agro brasileiro no mês passado, com uma parcela de quase 46% do total de embarques. E agora eu vou conversar com Felipe Gandra. O Felipe, ele é o diretor comercial da Gandra Inovação Agrícola. E nós vamos falar de um tema muito interessante, um tema atualíssimo e que tem que ser visto agora, nessa época agora, junho e julho. Nós vamos falar sobre as ações indispensáveis no período de estiagem, ou seja, no período de seca, para aumentar o máximo de produção de folhas das pastagens lá na frente, na época das águas. Felipe Gandra, muito bom dia para você. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu tenho certeza que para você que é pecuarista, de leite, corte, não tem conversa melhor do que essa. Tudo bem? Tudo bem, Toninho? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia aos produtores, né, aos telespectadores. E agradecer mais uma vez por estar participando aqui com você, Toninho. É uma honra porque o tema é bom. Se não fosse bom, não estava aqui, Felipe. Então, é o seguinte, nós temos ainda, Felipe, de maneira geral, uma grande quantidade de área, mas é enorme. Passa aí de 70, 80 milhões de hectares de pastos totalmente degradados. Pastos sem condição nenhuma de pastoreio. Servem mais para jogar golfe, bola, corrida, andar de bicicleta, do que colocar o gado ali para comer. E os pecuaristas que estão nessa condição vivem em constante prejuízo. Agora, tem saída para fazer isso. Você, por exemplo, trabalha com adubação foliar, um método muito eficiente, que eu já tive o prazer de ver, conhecer de perto, em loco, e realmente funciona. Só que para chegar no nível bom, ótimo, tem um processo antes disso, né, Felipe? Correto, Toninho. Bom, Toninho, isso é um fato, o que acontece com as pastagens hoje no Brasil. Primeiro, porque a gente precisa entender que é uma lavoura, como outra qualquer. E diferente das outras lavouras, é a única lavoura onde a gente planta o capim e colhe a arroba ou o leite, ou a produção. Porque todas as outras lavouras, nós vamos estar plantando o milho e colhendo o milho, a soja e colhendo a soja. E no caso do pasto, nós vamos ter essa transformação. Mas, para ela acontecer, de fato, é necessário que nós tenhamos ações imediatas e interventivas assertivas. Ou seja, para a gente ter uma produção boa de pastagem, de forragem, né, na época do verão, que seria na época das águas, eu preciso ter algumas referências e informações para que eu consiga planejar o meu pasto e a minha lotação. Né? E por onde passa isso, Toninho? A questão hoje, se a gente falar hoje de análise de solo, seria um ponto importantíssimo de se ter. Né? Qualquer agricultura de precisão, qualquer lavoura de precisão hoje, ela não começa sem uma análise. Mas antes da análise, há uma ferramenta, né, que ela é mais atual, ela é recente, e que seria um georreferenciamento dessa coleta. Ou seja, na hora que eu sei que eu tenho mapeado aonde eu estou coletando o solo, que eu faço essa coleta de uma forma correta dessa amostragem, aí sim eu vou ter um dado confiável na análise de solo. Né? Então, pontos que a gente pode coletar. Geralmente, essa coleta é feita de 1 a 5 hectares, né, em pontos distintos. Então, nós vamos estar coletando em pontos distintos. Essa informação de como fazer a coleta, de como proceder da melhor maneira para ter um material seguro para mandar para o laboratório, essa consultoria, a Gandra, fornece a todo produtor que entra em contato conosco. Então, o primeiro passo antes da análise de solo, antes do produtor escolher um laboratório idôneo, é fazer uma coleta idônea e ter ela mapeada. Porque a partir daí é que nós vamos conseguir desenvolver todo o programa de correção de solo. Que, Tony, não tem como eu falar de capim sem falar de solo. Né? Hoje nós temos linhas de produtos, inclusive que são aplicados via foliar, mas para eu chegar à folha, eu tenho que cuidar da base do solo,
que seria, aí, no caso, um segundo mapa que a gente cria e fornece ao produtor, que seria o mapa de fertilidade do solo. Então, vem uma análise, uma coleta georreferenciada, mapeando toda a área que se deseja trabalhar. E veja bem, é interessante, Toninho, que as propriedades, às vezes, tem propriedades grandes, médias, e o produtor fala, eu não vou fazer esse trabalho em minha área total. E nem é prudente fazer isso. Mas se você separar uma área próxima à sua sede, ao curral, que você pretende começar um programa de intensificação, de adubação, de precisão, o que seria mais interessante, porque você consegue acompanhar a evolução naquela área menor e depois ir crescendo com os módulos para a fazenda. Então, o interessante é que a gente tenha áreas de coleta e que a gente tenha essas coletas com mapeamento, com georreferenciamento, né, dessas coletas, que antigamente, Toninho, era muito difícil, porque você não tinha uma foto aérea, você teria que subir um drone. Hoje a gente tem programa agronômico que faz via satélite. Olha que interessante. Com a localização da propriedade, então você me manda a localização da propriedade, o contorno do mapa da fazenda, e a gente consegue te devolver em 24 horas um mapa de georreferenciamento de coleta. Então isso fica muito interessante para a pessoa que vai fazer a coleta no local, né? Que pode ser o funcionário, pode ser o próprio proprietário da fazenda, ou quando não, pode ser uma empresa contratada para isso, né? Então, mas a gente consegue mapear as áreas aonde ele precisa coletar. Então começa aí. A partir dessa coleta é enviado para um laboratório. Hoje nós possuímos parceria com o 3R Lab, que é um laboratório idôneo. Inclusive, é um laboratório que vem trabalhando conosco há mais tempo e nos dando segurança nesses dados. E aí sim é feito um mapa de fertilidade do solo. E a partir daí, então, como diz no linguajar popular, é bola para frente. Então, você que está nos acompanhando agora, procura fazer a coisa certa a partir de agora, para você colher o ano que vem. E pode ter certeza absoluta, essa conversa nossa, que ainda vai espichar muito, pena que o nosso tempo é curto, mas ela proporciona a você, no mínimo, triplicar a sua lotação animal na área que você tem. Agora, tem que fazer em nível profissional. Não vai na galega, não, que toma na cabeça. Felipe, eu quero trazer mais vezes aqui, para a gente bater um papo, continuar essa conversa, que é muito boa, passar a orientação, que nós sabemos que muita gente precisa dessa orientação e saber as ferramentas que existem. Correto? Correto, Toninho. Estamos aqui para... E qualquer coisa aí que você precisar, entre em contato com o Felipe, bate um papo com ele, que ele vai te atender aí numa boa, tranquilamente. O telefone dele é o 98549-0836. Felipe Gandra, diretor da Gandra Inovação Agrícola, muito obrigado pela sua presença e até a próxima oportunidade. Um abraço. Eu que agradeço, Toninho. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia. Logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.